Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu creio que não há cristão familiarizado com a Bíblia que não conheça esta passagem. Quando Deus falou com Samuel, ele ainda muito novo, lá no templo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu vou ler os 11 primeiros versículos. Nós lemos: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel. Até aqui. Aí nós temos, prosseguindo, o que foi que Deus disse a ele. Oremos. Pai, eu quero te agradecer por esta passagem bíblica, por este registro. E agora eu te peço, Pai, usando este assunto, fala, Senhor, ao nosso coração. Fala a cada um de nós, Pai. Nós queremos ouvir o Senhor. Queremos identificar a Tua voz. Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante o meu ministério, eu já preparei muitas mensagens e muitos estudos sobre conhecer Deus, aproximar-se de Deus, ouvir Deus. E quando eu sinto no coração um desejo de falar sobre algo que já usei, mesmo não usando mesmo esboço, mesmo segmento, eu confesso que fico um pouco constrangido, mas Deus me dá a tranquilidade, porque se é Ele quem fala, a Ele devo obediência. E quero nesta noite, usando esta passagem, falar sobre este assunto de conhecimento de Deus. Os irmãos se lembram que nós lemos no início, na primeira carta de João, aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso.
está mentindo. Então eu preciso definir se conheço ou não a este Deus. Eu fico pensando, o Samuel, ele era muito novo. Os irmãos se lembram que a mãe não podia ter filhos, e Deus operou maravilhas, e ela teve Samuel, e prometeu que o devolveria ao Senhor Deus. E ela fez isto. Assim que Samuel foi desmamado, ela levou Samuel para o sacerdote Eli, para a igreja. Fez uma viagem e entregou aquela criança. E Samuel então passou a receber as orientações do sacerdote Eli. Ele cresceu na igreja. Diz a Bíblia que anualmente a mãe fazia uma pequena túnica. Eu fico pensando naquele toquinho de gente ali com a túnica nova que a mãe todo ano ia levar para ele. E ele vestidinho com aquela túnica e ali se desenvolvendo. No ano seguinte a mãe levava uma maior pelo seu desenvolvimento físico. Eu não sei qual era a idade dele aqui neste capítulo 3, quando Deus fala. Mas quem sabe um adolescente, um jovem ainda muito novo. Meus prezados irmãos, ele morava na igreja e não conhecia o Senhor. Diz o texto aí do versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Era filho de crentes, mas ainda não conhecia o Senhor. Estava com o sacerdote Eli, homem de Deus, mas não conhecia o Senhor. Trabalhava na igreja, ele é que providenciava as coisas mais simples ali, como a abertura da igreja, o acender das luzes, os lampiões, mas não conhecia o Senhor. Dormia dentro da igreja, mas não conhecia o Senhor. São detalhes, meus irmãos, que estão, eu confesso, mexendo muito comigo. Isto porque eu sou um dos que creem que Jesus está para voltar. Está para voltar. A cada dia eu penso nisso. Dificilmente eu tenho um dia sem pensar na volta de Jesus Cristo. E como pastor, eu fico pensando, será que todos que são minhas ovelhas, será que são ovelhas dele? Reverendo Garcia, podemos ter ovelhas que não são ovelhas dele, do Supremo Pastor. Os que são dele, conhecem a ele e com ele viverão eternamente. Pensemos um pouquinho, meus irmãos, neste conhecer Deus. Conhecer. O Samuel até então não conhecia. Eu fiquei pensando, não há, pelo menos no nosso país, na nossa cultura, um país que é religioso, mas São José dos Campos, que é religiosa, suas mais diversas igrejas, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de religiões. Pessoas que têm Bíblia, dificilmente vamos encontrar alguém aqui na cidade que não tenha a sua Bíblia. Eu acho que é muito difícil. Conhecem Deus de nome, proferem o nome de Deus. Quantas vezes pessoas me perguntam, pastor, o senhor conhece o fulano? Eu respondo, eu conheço de vista. Ou, eu conheço de cumprimentar, às vezes ele vai à igreja e eu o cumprimento. Mas isso não significa necessariamente que eu tenho um conhecimento dessa pessoa. Eu não posso dar detalhes a respeito, porque não tenho conhecimento. Não é mais ou menos isso que acontece entre as pessoas e Deus? Conhecem de nome, conhecem os feitos de Deus, conhecem os milagres de Deus. Naquela noite inesquecível, Samuel teve a experiência com o Senhor Deus. E hoje, mais uma vez,
eu fiquei lendo, não abram não, se alguém estiver anotando pode anotar, mas não abram não só por causa do nosso tempo. Nós lemos lá em Jeremias 9:24, estas palavras: aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Olhem bem, pelo que eu estou vendo aqui, é a única maneira da pessoa poder se gloriar, um sentimento santo, puro, é quando chega a dizer: eu conheço a Deus, eu conheço esse Deus. Então eu me sinto realmente feliz. É isso que eu estou aprendendo aqui através do profeta Jeremias. Deus está dizendo: aquele que se gloriar, glorie-se nisto. Não há outro motivo para gloriar-se. Eu conheço o Senhor. Porque para a pessoa conhecer a Deus, é só pela graça de Deus. Então aí ela vai se sentir privilegiada e vai exaltar o nome desse Deus. Mas, em segundo lugar, eu fiquei revendo algumas passagens bíblicas de pessoas cujas histórias estão registradas e que, lendo, ficamos surpresos por não terem conhecido a Deus até o registro sagrado. Por exemplo, nós temos Jacó. Jacó era filho de um grande patriarca. Ele foi criado num ambiente, se fosse na nossa época, a gente dizia assim, um ambiente cristão. Né? Como é do Velho Testamento, a gente não vai usar esse termo. Mas nós usaríamos um ambiente cristão, um ambiente crente. E o Jacó precisou sair de casa. E foi para uma terra distante. Durante a viagem, cansado, deitou-se para dormir e colocou até uma pedra para servir de travesseiro, para ficar com a cabeça um pouco mais alta. E ali teve aquela grande visão. A visão mostrava anjos subindo e descendo por uma grande escada. O Jacó ficou impressionado com aquilo e, acordando-se, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então ele não conhecia ainda. Porque quem conhece não ignora a onipresença de Deus. Entenderam? O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Disse Jacó, aquele que tornou-se também patriarca. O apóstolo Paulo, diz a Bíblia, ele estava indo para Damasco para prender cristãos, quando aquela luz forte caiu sobre ele, ele foi ao chão. E ali ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual foi a pergunta que ele fez? Quem és tu, Senhor? Então ele não conhecia Jesus. Contemporâneo de Jesus, porque eles foram contemporâneos, mas não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o próprio João Batista, ele disse a respeito dos sacerdotes e levitas. Ele disse: no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Jesus, para baixo e para cima, pregando para as multidões, fazendo milagres, e o João Batista disse aos sacerdotes e aos levitas: no meio de vós está um. Podem conhecer de nome, é o pregador, é aquele que está em tal lugar, é o filho de Maria, os irmãos dele moram conosco, mas não conhecia a pessoa dele como o Redentor. Como o Redentor. Foi isso que João Batista afirmou. Também lá na Grécia, na cidade de Atenas, no meio de tantos monumentos, tantos altares, tinha um onde havia a inscrição ao Deus desconhecido. Lá que tinha cerca de 2.000
deuses. Um altar estava dedicado ao Deus que eles não conheciam. E o apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade para dizer quem era aquele Deus até então desconhecido. Paulo pregou, anunciou o Senhor Jesus Cristo. Estão vendo, irmãos, vários textos nos mostrando isto. Jesus, quando conversava com aquela mulher samaritana ali junto ao poço de Jacó, naquele diálogo que foi longo, o Senhor Jesus Cristo, a uma certa altura, ele disse assim: vós adorais o que não conheceis. Eu pergunto aos prezados, tudo isto não tem, porventura, algo a nos dizer? Somos da igreja, cantamos, lemos a Bíblia, gostamos de participar, mas será que conhecemos a este Deus que estamos apresentando hinos, sobre quem estamos ouvindo mensagens? Será que nós o conhecemos? Isto me intriga, eu confesso aos irmãos, me intriga. Será que nós podemos dizer que conhecemos a este Deus? Cada um deveria fazer para si esta pergunta, este questionamento. Será que eu o conheço? Mas, em terceiro e último lugar, meus prezados irmãos, pensando nesta realidade de conhecer Deus, pensando nesta realidade que muitos não conheciam, eu creio que até foi surpresa para muita gente. Quem sabe muitos naquela época até teriam dito: eu pensava que conhecia Deus, mas cheguei à conclusão de que não conheço. Quem sabe na sua honestidade eles teriam feito esta triste afirmação. O Senhor Jesus Cristo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então eu já entendo que não tem jeito de conhecer a Deus sem Jesus, sem a intervenção de Jesus. Isto não é novidade para ninguém aqui. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na oração sacerdotal, lá em João 17, ele dizendo a Deus, naquela oração, ele disse: para que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro. Jesus veio para que as pessoas conhecessem a Deus como o único Deus verdadeiro. Meus irmãos, se eu já aceitei a Jesus, eu posso dizer humildemente que em Cristo eu conheço a Deus. Se você, se o senhor, se a senhora já aceitou a Jesus Cristo com verdadeiro arrependimento de pecados, então já houve este relacionamento. A Bíblia fala que já houve a reconciliação. A reconciliação. Jesus nos reconcilia com o Pai. Mas já observaram que, vamos usar até exemplo entre nós. Eu digo que eu conheço o irmão fulano ou a irmã, eu conheço. Alguém vem me pedir informação. Aí eu respondo assim: olha, eu conheço, mas eu vou te indicar alguém que conhece melhor. Não acontece isso? Essa pessoa poderá dar maiores informações de coisas que eu não sei. Então, entre nós acontece isto. Mas, dos cristãos para com Deus, não é diferente. Há aqueles que conhecem num grau de conhecimento. Há outros que o conhecem num grau mais elevado, mais profundo. Pode observar isto entre nós, filhos de Deus, família de Deus.
Prezados, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se eu já conheço, eu quero conhecer melhor. Porque eu confesso aos irmãos que quanto mais conheço a Deus, mais eu o admiro, mais eu me encanto com Ele. Então, quando a gente não se entusiasma muito com Deus, é porque o conhecimento é muito superficial. Procure aprofundar-se nesse conhecimento através da Bíblia, através dos cultos, através dos encontros, através da oração. Procure aprofundar-se nesse conhecimento, você vai se apaixonar por ele. Vai se apaixonar por ele. A palavra de Deus está nos mostrando isto. E muitas vezes, ou sempre, eu posso dizer sempre, coisas na nossa vida, procedimentos, atitudes, nos atrapalham, nos impedem de um conhecimento maior. Eu vou citar um exemplo bíblico que chama muito a nossa atenção. Abraão, servo de Deus, certa vez, ele tinha um só filho, que era o filho da promessa, né? Sem contar o Ismael, ele tinha o Israel, ou Isaac, que era o filho da promessa. E meus irmãos, eu penso que Abraão tinha uma dedicação toda especial por aquele filho. Eu penso que aquele filho tornara-se tudo para aquele pai. Isso é coisa minha. E um dia o Senhor Deus disse a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Esta foi a palavra do Senhor. Toma o teu filho a quem amas. Vai-te ao monte Moriá e oferece-o ali em holocausto. Oferece em holocausto. Já imaginaram uma coisa desta? Eu não quero mexer muito nessa passagem, porque é muito conhecida e já comentamos várias vezes. Eu penso que Deus estava dizendo mais ou menos isto: Abraão, eu quero que você tire o Isaac do seu coração e me coloque no centro da sua vida. Eu quero que você me conheça melhor, Abraão. Se não foi isto, que Deus me perdoe, mas vamos aproveitar dessa forma para entendermos este assunto. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer assunto, qualquer atividade que estiver impedindo que nos aproximemos mais dele, que o conheçamos melhor, Deus quer que isto seja retirado. E às vezes nos dói muito. Imagine os irmãos o quanto doeu no coração daquele pai, Abraão, para fazer aquilo. Os irmãos sabem como terminou a história. A vontade de Deus é sempre boa. Ela visa o melhor para nós. Se Ele estiver falando conosco nesta noite, a respeito deste conhecimento maior dEle, atendamos, para que nos inclinemos cada vez mais para Ele. Jó precisou ficar sem a família, os filhos, precisou ficar sem os bens materiais, precisou ficar sem a sua saúde física, precisou ficar sem os seus relacionamentos sociais, para ele poder dizer a Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Só depois que tudo isso saiu da vida de Jó, é que ele fez esta afirmação: eu te conhecia só de ouvir. Meus prezados,
esta eu creio que é uma noite bem propícia para este conhecimento. Se alguém não conhece ao Senhor Deus, então entregue-se a Jesus pela fé. Aos demais, que já o conhecemos pela sua graça, procuremos conhecê-lo melhor. Deus tem mais para que o conheçamos. Deus tem infinitamente mais. Eu quero que isto aconteça.